Obrigado. Vai ter agora? No final. Maravilha. Boa noite! Estamos muito felizes, porque hoje, além de ser o culto de quarta-feiras, nós também estaremos aqui finalizando a nossa programação. Tivemos aqui no correr de 14 lições, né? Banco Central, prepara o dinheiro aí, Banco Central, que agora o negócio vai dar certo. Pode preparar bastante dinheiro aí. Alguém lembra dos todos os títulos que nós falamos aqui no correr da noite, menos o de hoje, né? Que eu acho que eu falei, mas não lembro. Alguém lembra os títulos assim, valendo R$300? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Opa, deixa eu conferir aqui, vamos lá, pode falar. O primeiro? A senhora não lembra o primeiro. Os demais, a senhora lembra? Sim. Muito bem, pela participação, Banco Central, R$50. Pela participação, muito bem. Nós começamos falando aqui a lição 1, a lição 2, a lição 3. Alguém lembra das lições que nós falamos aqui? No máximo que você puder. A guerra, muito bem. Banco Central, atenção. A guerra foi um dos títulos realmente da nossa lição, né? Então, alguém lembra mais? O primeiro. Alguém lembra do primeiro? Primeiro. Como? Horóscopo. Muito bem, Banco Central. Olha aí. Parabéns. O primeiro foi o horóscopo, porque faz muito tempo já, né? Já 14 noites. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui, lembrando que vai valer ler, responder. Vai ter umas perguntas aqui no correr agora dessa última mensagem, tá bom? E eu queria que vocês ficassem atentos, né? Ok? E hoje é o último dia. Após a mensagem, nós vamos ter aqui o grande leilão. E como eu falei, né? A gente anteriormente falou. Mas, professor, eu não tenho esse dinheirinho. Eu só tenho aquele dinheiro normal, né? Que pena, né? Não vale aqui, né? Aqui só vale o dinheiro do Banco Central aqui. Do Banco Central Caleb. Só vale esse. Muito bem, e aí você que trouxe visitas, se você trouxe visita, você pode levantar a mão e a gente vai direcionar também para as visitas, né? Nós temos as visitas que veio. Pessoas que trouxeram visitas, atenção, o Banco Central trouxe visita. Muito bem, uma visita ali, Banco Central. Outra visita aqui, sim senhora. Outra visita aqui, ó. Então, lá para a senhora, o outro irmão lá atrás lá, também trouxe visitas. Você visita? Muito bem, e vai receber também pela você visita. E quem trouxe você, quem convidou o senhor? Alguém convidou? Sim? Ah, sim, muito bem. Ele está aqui presente não, né? Gilberto, irmão Gilberto, né? Muito bem. Mas pode passar para ele lá, Banco Central. Preparar dinheiro, que hoje, essa noite, vai ser forte aqui. Então, nós começamos com o horóscopo infalível, né? À luz da palavra de Deus. Lembrando, queridos, que tudo que foi falado aqui foi à luz da Bíblia, né? À luz da palavra de Deus. Todos os estudos, todas as mensagens, é à luz da palavra de Deus. Então, nós tivemos o horóscopo infalível. O segundo, alguém lembra? Guerra aqui, muito bem, guerra aqui, ó. A guerra no céu, né? Muito bem. A guerra no céu. Alguém lembra da próxima, que foi a terceira lição? Essa é fácil. Essa é fácil. Fala do... É a próxima. Mas antes dessa... Antes das armas do dragão, qual foi? As armas do diabo. As armas do cordeiro. Muito bem.
As armas do Cordeiro. E aqui nós estudamos, querido, como Deus atua para nos salvar, para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar. E a próxima qual foi? As armas do dragão, muito bem. Aqui as armas do dragão. O dragão ele tem lutado para levar a humanidade a se perder. E ele tem usado de armas, né? De mentiras, enganos, para que as pessoas assim se iludam e desviem o seu foco da sua salvação em Cristo Jesus. Muito bem, a próxima lição, o sequestro, muito bem. O sequestro foi a nossa quinta lição. Esse planeta ele foi sequestrado por Satanás. Quando Adão e Eva entregou o nosso planeta, quando Adão e Eva resolveram comer do fruto proibido, que era o fruto que não poderia ser comido, a orientação de Deus, quando o homem decidiu pecar, aqui o nosso planeta foi sequestrado. Adão e Eva deu de bandeja, né, como diz o outro na nossa linguagem, né? Deu de bandeja a chave do nosso planeta para Satanás. É tanto que a Bíblia diz que ele se achou o dono deste mundo. Ele se achou o representante. Lá em Jó, quando estavam os filhos de Deus reunidos, adorando a Deus. Olha que maravilha. Satanás também agora, o quê? Se apresenta dizendo o quê? Que ele era o representante da terra. Muito bem, a nossa próxima lição foi o resgate. Está aparecendo aqui na tela, é? Não, né? Muito bem. Olha aí. Se você quiser acionar depois aqui, nós estamos no canal aqui, ó. Nosso irmão Cássio, muito obrigado. E aqui os estudos, você pode ir lá curtir, comentar, participar. Nós tivemos aqui o quê? O resgate do nosso planeta, né? Como foi resgatado? Cristo Jesus, né? Cristo agora se oferece como o quê? Como o resgate, né? Assim agora Cristo doa a sua vida, entrega a sua vida em prol do resgate. Muito bem, maravilha. A próxima lição foi o antes dos mortos? Quase. A sétima lição. Mundo por um fio, né? O nosso planeta está passando por um fio, por uma situação difícil. O mundo não está em guerra. Terremotos, enchentes. Agora eu vi na matéria anterior de ontem, 2 vulcões que estavam adormecidos há não sei quantos mil anos, explodiram, né? E as famílias agora têm que sair de lá, porque o vulcão explodiu, tá? E acordou, como diz o outro. Então tudo isso, queridos, são acontecimentos que Jesus está voltando. Muito bem. A próxima lição, alguém falou agora há pouco, anteriormente. A morte. Hã? Pode falar. Os mortos. Os mortos, né? Onde os mortos. E nós descobrimos, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, que os mortos não estão no céu e nem estão também no inferno. E nem no purgatório, né? De acordo com algumas pessoas, algumas teorias, que são teorias pagãs, elas dizem que uns foram para o inferno, estão no inferno. Outros dizem que estão no céu. Não, mas ele era muito bonzinho. Não, mas ele não aceitou Jesus como seu salvador, mas ele era muito bom. Ele era uma pessoa muito boa. E aí está no céu. Queridos, o céu não é feito, não é os meus méritos que me salva, mas sim os méritos de Cristo Jesus. Não adianta uma pessoa ser boa se ele não aceitar Jesus. E a gente ouve as pessoas dizendo, mas ele era muito bom, né? Fazia caridade. Queridos, se fosse assim, não precisava Cristo vir morrer em nosso lugar. Os nossos próprios méritos nos salvaria, né? Não é assim. Então, nós descobrimos onde estão os mortos. Qual foi a próxima lição? Depois dos mortos? A número 9, né? Como posso amar a Deus? A Bíblia diz, à luz da Bíblia, que nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nós obedecemos, quando nós guardamos os seus mandamentos.
Então, essa é uma demonstração de que eu amo a Deus. Mas, professor, não existe, as pessoas dizem que a lei não precisa mais da lei, não precisa... Agora, Cristo morreu e salvo uma vez, salvo para sempre, né? Queridos, a luz da Bíblia não funciona assim. Às vezes as pessoas podem até falarem de si mesmo, falando teorias próprias, mas a luz da Bíblia não funciona assim. Como posso amar a Deus? Obedecendo, guardando os seus mandamentos. Essa é uma maneira que eu posso demonstrar o meu amor para com Deus. E na 10ª lição nós estudamos o quê? Quanto vale a sua saúde, né? Deus se preocupa com a minha e a sua saúde. E nós estudamos na lição 10, aquilo que nós devemos comer, aquilo que nós devemos beber, para a honra e a glória de Deus. Queridos, os hospitais estão cheios de pessoas. E a gente ouve, o que mais os médicos falam é alimentação. A alimentação estão levando as pessoas cada vez mais para os médicos, para os hospitais. Então, a luz da Bíblia, a Bíblia não orienta naquilo que nós devemos comer, naquilo que devemos beber, o tipo de peixe que nós devemos comer, o tipo de carne que devemos comer. Deus mostra para a gente, para que a gente tenha mais saúde, né? Essa foi a lição de número 10. A de número 11, alguém lembra? Número 11, né? Já chegando no final. Como posso ser próspero à luz da Bíblia? Sendo fiel a Deus. Se nós somos fiéis a Deus, se nós somos obedientes à sua palavra, se nós devolvemos para Deus aquilo que é de Deus, nós também somos abençoados. Você quer ser feliz na sua empresa? Você quer que sua empresa cresça? A Bíblia tem a receita. Você quer ser feliz no casamento? A Bíblia tem a receita. Você quer ter saúde? A Bíblia nos tem a receita. Queridos, aqui na palavra de Deus nós temos tudo para sermos felizes. Então nós temos tudo para ser feliz. Então, à luz da Bíblia, como posso ser próspero nesse mundo? Se nós somos obedientes a Deus, Deus nos abençoa de tal maneira que nós, às vezes, viemos até nos surpreender de tantas bênçãos que a gente recebe. E a lição de número 12, alguém lembra? Valendo R$200, Banco Central. Os dons do Espírito, né? Muito bem, os dons espirituais. Nós estudamos aqui que Deus levanta pessoas para pregar, outros para cantar, outros para orar, outros para ser recepcionista. Deus dá os dons para cada um de nós. E eu falei brincando, né? Que antes de eu me batizar, eu era tímido. Só falava com alguém se alguém falava comigo. Irmãos, quando eu saí da zaga, parecia um papagaio já, falando. Falava com um, falava com outro, dando tchau, parecia político, né? Dando tchau, dando boa tarde, boa noite. Esse é o meu dom. O dom que o Espírito Santo me deu é de falar. E de levar a mensagem também às outras pessoas que não conhecem. Então, Deus, o Espírito Santo dá os dons. E nós descobrimos que através dos dons, esta igreja também recebeu o dom de profecia. O dom de profecia. Queridos, a luz menor, que é o Espírito de profecia, leva a luz maior, que é a Bíblia. O Espírito de profecia, de nenhuma maneira, ela está acima da Bíblia, não. E nem de igualdade também, não. Na verdade, o Espírito de profecia, eles nos orienta. Às vezes nós temos algo que nós temos dúvida, e muitas das vezes a gente estudando o Espírito de profecia, a gente tem um conhecimento, adquire o conhecimento. É revelado para nós o conhecimento. Deus seja louvado. Amém. E o último, que nós estudamos a lição passada. Alguém lembra? Oi? Tempo do fim? É quase isso, mas está bem. É nessa direção. É entre o fim. Pode falar. Final dos tempos. Na verdade, nós estudamos esses tempos,
esse tema que vocês estão falando, tempo do fim, fim do tempo, dentro dessa mensagem. Mas o título da lição 13 é bem fácil. Está dentro da lição. Mas nós falamos que, o que é que nós falamos? Que nos últimos dias, os últimos acontecimento. Muito bem, foi com cor aí, ó. Os últimos acontecimentos, né? Do tempo do fim. Nós estamos vivendo isso. Queridos, o que a luz revela, a palavra de Deus revela para nós, é que nós estamos nos últimos acontecimentos dessa terra. Banco Central aí, ainda tem dinheiro aí, Central? A irmã ali falou, a senhora aqui falou, alguém falou mais ali atrás, alguém falou mais aqui. Nós estamos, queridos, vivendo os últimos acontecimentos da terra. Queridos, não há mais tempo para nós prorrogar a nossa decisão de salvação. Mas, professor, como assim? Queridos, à luz da palavra de Deus, nós precisamos aceitar a palavra de Deus. Precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Pode falar. Quer falar? Esse aí foi o título de ontem, da semana passada, da última lição. O título da última lição é 4 vidas. Nossa, mas como assim, professor? 4 vidas? Muito bem, é o título da nossa lição. Vamos então, pessoal, vocês que estão atentos aí, à luz da Bíblia. Leu, levantou a mão, leu. R$100. Eu vou fazer algumas perguntas, respondeu 200. Hoje aqui vai ficar mais atento. Você tem Bíblia, amigo? Tem Bíblia aí? Todos têm Bíblia? Vamos lá, todos estão com Bíblia na mão aí? Que agora todos vão participar, né? Todos nós vamos participar aí. Lembrando que agora, após a mensagem, a gente vai ter a participação aqui com o nosso irmão Cássio, aqui o leilão, né? Ele é que vai comandar aqui o leilão desta noite. Muito bem, 4 vidas. À luz da Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em Jó 14, versículo 1. Jó fica no Velho Testamento, tá? Lá no Velho Testamento, Jó 14, versículo 1. Qual a situação do homem nascido de mulher? Qual é a situação de nós, seres humanos, nascidos de mulher? Pode ler. Peraí, deixa eu ler de novo, irmão. O ser humano nascido de mulher vive breve, tempo cheio de inquietação. Jó 14, 1. Muito bem. Nascido de mulher. Então, a Bíblia diz, à luz da Bíblia, que nós seres humanos, ao nascer, nós somos inquietos, cheios de fadigas, cheios de dores, né? Esse é o primeiro nascimento. Queridos, este mundo, como diz a minha filha, né? Já deu o que tinha de dar. Ela fala, papai, toda vez que ela ouve uma notícia ruim, alguma coisa, ela fala, papai, esse mundo já deu o que tinha de dar. E é verdade, esse mundo já deu o que tinha de dar. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos acontecimentos. Qual é a situação do homem? Qual é a situação do homem? Pode responder, hein? De inquietação, fadigas, né? Esse é o primeiro nascimento. Eu lembro que meu pai falava o seguinte. Ele falava assim que... Ele contava uma história pra gente que tem o homem e o tempo dos animais, né? Quando ele é jovem, quando ele é adolescente, quando é jovem, quando já está adulto e quando vai envelhecendo, né? E ele qualificava. Ele dizia, ó, tem um tempo do macaco, tem um tempo do cachorro, ou tem um tempo... Ele ia falando os bichos que tem. E cada uma dessas representava as dores, o cansaço, a fadiga. E isso é verdade, né? Quando é novo, a criança corre para um lado, corre para o outro, né? Aí quando chega a adolescência já é uma outra fase, adulto. E aí, queridos, nós já estamos... Depois já vem a fadiga, o cansaço, né? A gente não pode andar muito. E ontem eu estava saindo com a minha mãe, levando ela no médico, fazendo algumas coisas. Ela, meu filho, vai devagar, que eu estou cansada, né? Eu não posso andar muito, que eu estou cansado. E é verdade, vem a fadiga, o cansaço. Então, esse é o tempo que
quando nós nascemos e vivemos. Isaías 1, versículo 5. Como está o homem em nossos dias? Como é que está o homem em nossos dias? Por que vocês insistem em castigar, por que vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Queridos, a Bíblia diz que este mundo, a Bíblia está apresentando para nós como é este mundo. Fadigas, cansaço, dores. Queridos, o céu do qual Cristo preparou para nós, nada disso vai ter. Eu quero que você imagine o céu. Você no céu. Chegue em casa, feche seus olhos, faça uma oração e imagine você no céu. Lá no céu não vai ter fadigas, não vai ter dores, não vai ter cansaço. Irmãos, nós não vamos envelhecer e nem vamos morrer. Esse é o céu do qual Cristo preparou para nós. Mas aqui, enquanto estamos aqui, a Bíblia diz que são dores, fadigas, e ainda que nós procuramos para a nossa própria cabeça. Então, essas são as consequências dos nossos dias que nós vivemos. Romanos 6, versículo 23. No Novo Testamento, qual a consequência do pecado? Olha só. Nós vimos aí que o homem entrou o pecado ao mundo, veio a doença, a morte, as fadigas, o cansaço. Um dia, Romanos 6, versículo 23. Aí mesmo, só virar a folha. Pode ler. Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Porque o salário do pecado é a morte. Queridos, vocês lembram lá no início que nós estudamos que Deus falou para Adão e Eva, olha, não coma. Não coma. Vocês podem comer de todas essas frutas, todas. Mas dessa daqui você não pode comer. A Bíblia diz que Deus falou assim, olha, se vocês comer, vocês é o quê? Vão morrer. Mas a serpente foi o primeiro ato de espiritismo lá no Jardim do Éden, quando ela falou para o homem, olha, na verdade não é assim, vocês não vão morrer, né? Vocês simplesmente vão ter o conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Queridos, quando nós desobedecemos a Deus, é a morte. Quando a Bíblia diz assim, olha, não faz, não faça. Não faça, queridos. Porque quando a Bíblia diz assim, não faz, é porque a Bíblia, Deus sabe o que é melhor para nós. Quando a Bíblia diz assim, ó, faça, faça. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, agora nós vamos ter que sofrer as consequências da morte. Eles também sofreram. E por isso passou também para nós. Nós, ao pecarmos, nós morremos. Queridos, quando nós fazemos qualquer ato de pecado, pode falar. Mas o pecado do salário é a morte. Mas é a morte espiritual ou a morte física? Quando Deus falou, Deus estava tratando das duas coisas. Tanto da morte física como da morte espiritual. Só que Satanás falou assim, ó, na verdade vocês não vão morrer. Mas Adão e Eva não morreram? Morreram, né? Só que Satanás pregou uma outra mentira. O espiritismo. Que diz que nós não morremos. Essa alma aqui não morre. Ela vai para um outro plano. E lá depois se reencarna em outra pessoa. Ou as pessoas estão vagando por aí. Ou as pessoas estão no purgatório. Tipo assim, o purgatório é um lugar, de acordo com a teoria pagã, onde a pessoa, uma alma que não foi
muito boa, que ela tem o direito de se converter e voltar a ser boa. Então, tudo isso é satanismo, é espiritismo, não é, isso não faz parte. Quando Deus falou assim, ó, certamente vocês morrerão, Deus estava dizendo que tanto físico como espiritual eles iriam morrer. Queridos, vamos levar assim para os nossos dias. Quando a gente comete algum pecado, qual é a primeira coisa que acontece? É nós nos afastarmos de Deus, né? Quando a gente comete algum ato de pecado, a primeira coisa é a vergonha, né? Aí você não quer se ajoelhar para pedir perdão, você se distancia, aí você fica por ali envergonhado, né? Aí depois o Espírito Santo vai lá no seu... Olha, ei, acorda, vai lá, se ajoelha, peça perdão, né? E aí a gente cria coragem através do Espírito Santo e a gente pede perdão a Deus. Então, queridos, essa morte do qual Deus estava falando, que o salário do pecado é a morte, realmente, até porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Alma vivente. Nós não somos uma alma fora do corpo. Nós somos alma vivente, porque nós éramos barro e Deus soprou na nossa narina e nós passamos a ser alma vivente. Então, o Espiritismo, a gente falou aqui numa das lições, que as pessoas veem pessoas, né? Mas a pessoa morreu, e eu vi a pessoa. Você acha que essa pessoa está mentindo? Ela não está mentindo, ela está falando a verdade. Ela viu, mas não aquela pessoa. Ela viu alguém se passando por essa pessoa. E a Bíblia, à luz da Bíblia, a Bíblia diz que Satanás, ele pode se transformar até em o quê? Anjo de luz. Quanto mais numa pessoa que morreu. Outra coisa, pegando o ganchinho do irmão ali que ele fez essa pergunta, achei interessante. Quando Saul invocou, aquela bruxa lá invocou, quem apareceu? Foi Elias? Não foi Elias, queridos. A Bíblia diz que foi o próprio Satanás, que se manifestou na pessoa de Elias. Então, queridos, nós somos alma vivente. Nós não somos alma. E o que é que o Espiritismo prega? Que a alma está nesse corpo, e quando nós morremos, a alma, na verdade, se liberta do corpo. Então quer dizer que a alma não vê a hora a gente morrer, né? Para se libertar, já que nós somos uma espécie de prisão para a alma. Então, obrigado. De acordo com essa teoria espírita, o espírito vive preso dentro desse corpo. E, de acordo com eles, ele não vê a hora de se libertar. Então quer dizer que o espírito está dizendo assim, morre logo que eu quero sair fora de você, né? Queridos, isso tudo é teorias pagãs. E Satanás tem usado isso muito. E a Bíblia diz que nos últimos dias isso vai crescer de uma maneira estrondosa. Que assim você vai chegar até a se espantar. Muito bem. Abrimos nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em... Saiu aqui da tela, muito bem. São João 3. Deixa eu pegar aqui que saiu aqui. Deixa ela voltar aqui. São João 3, versículo 3 ao 6. Aí São João 3, 6 ao 3. O que significa nascer do Espírito? O que significa nascer do Espírito? São João 3, versículo 3, sim, pode ler. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Queridos, à luz da Bíblia, o que significa nascer do Espírito? A Bíblia está dizendo, Nicodemos fez uma... Foi eu que apertei aqui. Nicodemos fez uma pergunta para Jesus. Mestre, Rabi,
É preciso eu nascer de novo. Por acaso eu já vou me sendo velho, eu vou nascer de novo do ventre da minha mãe? Falou: olha, Nicodemos, você é um dos líderes judeus. Você era para saber dessas coisas. Jesus falou para Nicodemos. Jesus está falando aqui, se referindo ao quê? Ao batismo. Aquele que nascer da água e do Espírito. Ou seja, nós nascemos de mulher, morremos, nascemos do pecado, mas agora, Deus agora coloca uma condição para nós entrarmos no reino do céu. Qual é a condição, queridos? Nascer de novo. E nós podemos nascer de novo quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nós somos o quê? Batizados. Mas, querido, irmão, mas professor, e a situação do ladrão da cruz? Que ele não foi batizado. Queridos, existem situações que pessoas vão se salvar e não foram batizados. Vai ter situações que pessoas vão se perder porque tiveram a oportunidade de se batizar e não se batizaram. É diferente. Uma coisa é eu ter a oportunidade de fazer e não querer fazer. A outra coisa é a pessoa não ter a oportunidade daqui Atos, um exemplo, um senhor morreu, teve a mensagem, ele aceitou a mensagem de Jesus como seu Salvador, veio à frente, teve a oração e foi marcado o batismo dele. Ele não chegou a se batizar. E agora, está perdido? Não, queridos. Ele aceitou Jesus como seu Salvador. O que aconteceu foi que ele não teve a oportunidade de se batizar. É uma outra situação. Uma outra situação é eu dizer: não, hoje não, amanhã, né? Aí vem um amanhã. Não, hoje não, no outro mês. Queridos, Deus está dando oportunidades cada dia para nós. Todos os dias são oportunidade de salvação. De nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador. De nós nos entregarmos a Deus através do batismo. O batismo é algo simbólico, aqui que a gente se batiza, que nós estamos mostrando para a igreja, para a comunidade, para a nossa cidade, para as pessoas, que nós somos do quê? Nova criatura. Como eu falei para vocês, no meu batismo, eu entrei tímido, né? Quando eu entrei no batismo, até quase puxaram pela minha mão, para mim entrar no tanque, eu era muito tímido. Mas depois, com o tempo, Deus tem me usado para a honra e glória do seu nome. Então, queridos, o que significa nascer de novo? Nascer do Espírito. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e quando nós selamos a nossa vida através do batismo. Isso é uma demonstração pública, né? Muito bem, vamos lá para a próxima passagem. 1 Pedro 1:23. O que acontece com a pessoa que busca recomeço na palavra de Deus? O que acontece quando eu busco recomeço na palavra de Deus? 1 Pedro 1:23, por favor. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanente. Amém. Quando nós decidimos, à luz da palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, quando nós buscamos viver a palavra de Deus, o que acontece com as pessoas que buscam recomeço na palavra de Deus? Nós somos o quê? Transformados. Queridos, não tem como a pessoa que aceita Jesus como seu Salvador e busca na palavra de Deus, cada dia, se essa pessoa, não tem como essa pessoa ser transformada. Eu vou contar uma história de um homem. Ele era muito valente. Esse homem, na rua dele, quando ele chegava, recolhia-se os cachorros, fechava-se as portas, fechava-se os portão, criança saía da rua e entrava para dentro, que ele começava a brigar desde o começo da rua até no final. Ele era muito valente, esse homem. Os filhos foram criados nas casas dos vizinhos, que quando ele chegava bêbado,
esse homem quebrava tudo. Já não tinha nada na casa dele, né? E aí ele quebrava tudo. História verídica. Queridos, um dia, esse homem teve um encontro com Jesus. E esse homem foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Ele aceitou a mensagem, foi ao batismo. E alguns dias na igreja, ele era o exemplo, né? Assim, ele gostava tudo arrumadinho. Aquele homem que não bebia mais, aquele homem que não xingava, aquele homem que não participava mais de jogos, aquele homem que agora as pessoas via ele com outro olhar. E as pessoas diziam: como Deus transformou esse homem? Como é que esse homem mudou? E um dia uma visita veio visitar a igreja, e quem estava na porta de diácono? O irmão João. E quando a pessoa viu o irmão João, quis voltar, não, calma. E ele pegou na mão da pessoa, levou a pessoa até o banco, pediu que ficasse à vontade. Deus transforma as nossas vidas, queridos. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e quando nós nos entregamos através do batismo, nós somos transformados pela palavra de Deus. Um jovem que era de gangue, que vivia nas noitadas, e um dia ele teve um encontro com Cristo. E aquele jovem que teve um encontro com Cristo foi batizado. E vocês acreditam que ele foi batizado drogado? Ele aceitou Jesus como seu Salvador, mas o vício ainda continuava. E no dia do batismo ele estava drogado. Queridos, mas para a honra e a glória de Deus, quando ele saiu do tanque batismal, a vida daquele jovem foi outra totalmente. Esse jovem agora é evangelista, ele prega, leva mensagem a outras pessoas. Não participou mais de gangues, não participou mais de assalto, não participou mais de brigas, porque Deus transformou a vida daquele jovem. Amém? E é assim que Deus faz quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Não tem como uma pessoa aceitar Jesus como seu Salvador e permanecer da mesma maneira. Amém? Que Deus nos abençoe, que você também decida ao lado de Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador, aceite o batismo, é uma demonstração de fé pública de você para com Deus, para com a igreja, e vamos nos preparar, porque este mundo já não presta mais. Estamos vivendo nos últimos acontecimentos deste mundo, e precisamos nos preparar com urgência, queridos, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence somente a Deus. Deus seja louvado, né? Tá vendo os dons do Espírito? O dom de louvar e engrandecer o nome de Deus. Esse é um dom que o Espírito Santo concedeu a elas de cantarem. Eu não tenho um dom de cantar, né? Mas eu tenho um dom de falar. Que Deus seja louvado. Oremos. Maravilhoso Deus, toda honra e toda glória ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de honra e louvor e toda glória. Somos gratos, Senhor, pela essa noite de quarta-feira, finalização desse evangelismo. Tudo aqui foi feito para a honra e a glória do Teu santo nome. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa trabalhar em nossos corações cada dia. Que possamos, através do Espírito Santo, através da Tua palavra, enxergarmos que estamos vivendo os últimos acontecimentos dessa terra. Nos prepara, Senhor. Prepara essa igreja, Senhor, para a Tua volta. Abençoa todos aqui os presentes, representando suas famílias. Pedimos a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre eles. Pedimos também as Tuas bênçãos, Senhor, que possa recair sobre essa igreja, a Tua proteção. Te pedimos, Senhor, tudo isso, não porque merecemos. Nos despede na companhia dos Teus santos anjos e com alegria, Senhor, e a certeza que o Senhor está conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, não saia que agora vai ter...